Bom, pessoal, explicando para vocês então um princípio muito importante na física, que é o calor. Tá? O que é o calor? Primeira coisa, o calor é diferente da temperatura. Então não confundam os dois, ok? O calor é quando nós temos uma troca de energia térmica, tá? Então o calor é energia. Inclusive nós podemos medir o calor em calorias, como vocês já estão acostumados a ouvir, ou em joule, que é uma unidade de medida de energia. Já a temperatura, ela tem uma outra ideia. Temperatura é o grau de agitação térmica de um conjunto de partículas. Dentro de um sistema, né? Então, o grau de agitação térmica de partículas em um sistema. Como assim um sistema, professor? Em um ambiente que nós tenhamos várias partículas. Por exemplo, uma bexiga, que nós temos ar dentro, ela é um sistema, porque ela está fechada e dentro dela nós temos partículas de ar. E essas partículas de ar, elas têm uma agitação. Essa agitação que elas têm entre elas, né, que elas ficam batendo na parede da bexiga o tempo todo, é chamada de temperatura, que nós medimos em 3 tipos de escala, em 3 tipos de unidades de medida. Em graus Celsius, em graus Fahrenheit, Estados Unidos, e em Kelvin, que é a unidade de medida padrão. Essa é a diferença básica entre calor e temperatura, tá? É possível que nós sintamos o calor apenas em situações em que há diferenças de temperatura. Então, o nosso corpo humano não é um bom sensor de calor. Suponha que você tenha um corpo com uma temperatura baixa e nós encostamos nele, né, com uma temperatura mais alta. Então, vamos supor que aqui nós vamos chamar de temperatura B e aqui nós vamos chamar de temperatura A, tá? Claramente essa temperatura A, ela é menor que a temperatura B. Porém, nós vamos ter sempre um fluxo de calor que sai do corpo mais quente, né, o que tem mais temperatura, para o que tem menos temperatura. Este processo é chamado calor. Chega um momento que este corpo aumenta de temperatura e este diminui de temperatura, chegando a uma condição especial chamada de equilíbrio térmico, no qual os dois corpos têm a mesma temperatura, tá? Então, TA igual a TB. Este momento aqui, como eu disse, é chamado de equilíbrio térmico, no qual dois corpos possuem a mesma temperatura. Aqui você não consegue ter sensações de frio ou quente, porque você está na mesma temperatura que o outro corpo.